Fala aí, galera, eu soltei. Meu Deus. Meu Deus. Suporte pra DDD. Meus amigos, estou aqui pra falar finalmente sobre aí uma das paradas que lançaram hoje no domingo, que foi suporte para algumas cartas que vão vir na coleção de Battle of fucking Chaos. Pois é, essa coleção é simplesmente a coleção que vai vir aquelas cartas novas de Dark Magista, pois é, aquele Timais, enfim. Então, vai vir algum suporte lá e hoje foram anunciados algumas coisas, como por exemplo a nova carta de Flounder Reese, que eu já falei mais cedo, você pode ver nesse card aqui, mas também vai vir algumas coisas como por exemplo pra Blue Eyes, mas também pra DDD. Pois é, meus amigos, vai vir suporte pra DDD e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, simplesmente porque é um assunto um pouco diferente, então, pra não ignorar, vamos falar um pouquinho sobre as cartas de DDD, porque eu gosto desse arquétipo. Apesar, você pode me julgar, você pode rir de mim, mas eu gosto de DDD. Então, hoje, vamos falar um pouquinho sobre essas cartas que aparentemente são suportes bons, o que é a parte mais bizarra, porque o DDD, ele sofre uma daquelas paradas que alguns decks de anime sofrem, o que eu particularmente odeio, que é, eles recebem muitos suportes, mas cara, você pega ali parte tipo das 60 cartas que existem, 15 delas são úteis e ao mesmo tempo ele tem várias deficiências. E um detalhe que é muito bom de a gente se atentar quando tá vindo um suporte novo é: o suporte tem que suprir a deficiência do deck. Qual a deficiência do DDD? Esse suporte supriram as deficiências? Então, apesar de serem bons suportes, a gente vai estar debatendo um pouquinho sobre o que aconteceu com esses novos lançamentos que vão dropar em Battle of Chaos em breve. Então, vamos falar sobre o DDD. Lembrando que há não muito tempo atrás, na verdade tem um tempinho sim, eu fiz 2 podcasts com o Quesada falando de DDD. O primeiro você pode acompanhar nesse card aqui, lá no Spotify, tem lá o podcast completo que você pode acompanhar, que eu tinha postado lá no meu antigo canal, mas como vocês sabem, ele foi excluído. Então, dá uma olhada lá que você vai ter, se você tiver interessado no arquétipo DDD e quer ver o DDD do zero mais ou menos como ele é, esse podcast é perfeito porque a gente fala de conceitos básicos, de uma parada básica do deck, antes dele ter tido os novos suportes, que não são esses, são os suportes que foram anunciados no ano passado, por exemplo, 2020, e posteriormente, naquele início, quando foi lançado o Adamance Peito, quando começou a pandemia, o DDD chegou a ficar ali entre os primeiros colocados lá no High Rate do Link Book, e aí eu falei também com o Quesada sobre ele, dá uma olhada nesse podcast aqui, ouve lá sobre o DDD se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto. Mas de hoje a gente vai falar despretensiosamente sobre os novos suportes DDD e vamos dar um pouquinho aqui da minha palhinha sobre e opinião sobre essas cartas anunciadas. O assunto de hoje basicamente é isso, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, lembrando que se você quiser aí tiver a fim de comprar cartinhas novas, você vai passar na nossa querida parceira TCG Network. A TCG Network é uma loja carioca aí que tem bons cards à disposição, à venda pra você, e você pode comprar todos através dos sites dele que estão na descrição desse vídeo. Então passa lá na TCG Network, compre suas cartas, lembrando que você pode ganhar desconto se você comprar lá com esse meu cupom aqui, TS05, põe esse cupom aqui que você vai estar ganhando um descontinho na TCG Network. Além disso, siga os caras nas redes sociais dele, inclusive tem torneios lá, esse torneio que rolou esse fim de semana, inclusive teve o Paulo e o Mix protagonizando e abrilhantando o lugar. Eles estão com local novo agora para rolar os torneios presenciais, o que é uma atitude muito legal para ajudar a movimentar o jogo na região deles, que no caso é no Rio. Então, lembrando que se você quiser comprar suas cartas, passa no site da TCG Network, ganhe desconto com o meu cupom, e se você mora no Rio ou proximidade, sempre vale a pena passar lá, porque eles têm torneios semanais de torneios de alto nível competitivo. Deixando isso um pouquinho de lado, então lembrando, acesse lá o link na descrição. Deixando isso um pouquinho de lado, a gente vai então pro tema em si. Mais uma transição. Muito bem, meus amigos, então eu vou pedir um tempinho pra vocês aqui pra eu tirar essa minha webcam full daqui da frente, e aí eu vou colocar ela aqui na parte de trás, e agora sim a gente vai ler um pouco das cartas que estão lá na página da Yu-Gi-Oh! Organization. Eu preciso colocar a porra da minha webcam aqui, let's go. Na Yu-Gi-Oh! Organization tem todas essas cartas aqui, então a gente vai estar falando um pouquinho sobre elas. Muito bem, meus amigos, então aqui em cima, como vocês podem ver, na verdade, aqui na minha página do Facebook, por exemplo, na verdade, na minha página, na página Night of Abyss, tem essas fotos aí. Esses são os suportes para DDD que foram anunciados, tá? Ou seja, o Monstro Pêndulo, o Monstro Exceed Pêndulo. Pois é, quando eu vejo esse tipo de carta já me dá uma ânsia, porque sempre são cartas horrorosas de se usarem. Tem uma spell de campo para DDD e tem uma trap. Pois é, agora a gente vai falar individualmente de cada uma delas. Vamos começar falando com o primeiro da lista aqui, que é o DDD Griffon. O DDD Griffon, que é esse monstrinho que você tá vendo aqui embaixo de mim.
que não é essa carta, não é essa carta, não é essa carta, é esse monstro aqui. Esse aqui é o DDD Griffon, a gente vai ler um pouquinho dos efeitos dele. Lembrando que o DDD tem sempre aquele estigma famoso de que ser um deck pêndulo que simplesmente não consegue pendular. Isso é de fato um pouco verdade, se bem que com a inserção do Link que foi lançado lá naquela coleção de, não me lembro o nome, mas é a mesma que veio o Nidofibe, aquele pêndulo é muito bom, porque quando ele é Link invocado, você pode colocar 2 DDD do teu deck nas escalas pêndulo. Isso te possibilita que você pendule com muito mais qualidade. Qual que era a questão disso? É que você tem poucos pêndulos aproveitáveis, ou seja, você consegue pendular os monstros da tua mão, mas a principal função do pêndulo é de alguma forma você conseguir usar eles do campo, jogar pro cemitério como material pra alguma coisa e trazer eles de lá. Na verdade, essa é a grande função do Exceed, porém, do Link, né? Porém, esse Link, ele, nesse deck específico, você pode até pendular, você pode até pendular alguns bichos da tua mão, mas a parada simplesmente não é essa, porque quando o Link de DDD entra, você já tá mid combo, porque você precisa fazer o Hulk antes, então você faz o Nidofibe, e aí você invoca a Lamia do deck, por exemplo, daí você faz lá as tuas jogadas de Extender, um monte de fusão, um monte de bicho invocando o cemitério, enfim. Depois você faz lá o teu Link pra estender ainda mais, e o Link DDD coloca as setas, depois você fica locado em só poder fazer DDDs. A questão é que não tem tantos DDDs competentes o suficiente, é muito melhor você combar via Rock pra poder fazer alguma coisinha genérica antes, pra então depois chegar nas tuas negações de DDD, que sim, são relativamente versáteis e são até interessantes. Claro, dá pra você fazer um deck mais turbo, mas pensando competitivamente falando, definitivamente não dá. Mas enfim, vamos passar aqui pra esse DDD Griffon, que é uma boa adição, porque ele é a escala 1, que o DDD tem umas escalas doidas, não sei porquê, mas ele tem uma escala 1 e nível 4, ou seja, muito bem aproveitado no deck, e é um monstro pêndulo. Então, vamos ler o efeito dele. Basicamente, o efeito desse monstro aqui é o seguinte, ele tem escala 1 e o efeito de pêndulo dele é o seguinte, você pode escolher um Fiend que você controla, ele ganha 500 de ataque pra cada Dark Contract Spell Trap com nome diferente que você controla ou que esteja no cemitério e destrua essa carta. Então, ele tem meio que tem o efeito de buffar os teus monstros e ir pra se destruir da escala pra ir pro extra pra você voltar ele de lá. Mas ainda é um pouco falho. Tudo bem, você pode fazer o Link depois, colocar a escala e pendular ele do extra. Justo, fofo, mas não é o que precisa. Mas se o efeito de monstro foi bom, ninguém se importa. O efeito de monstro, basicamente, ele tem 3 aqui. Que se você controla um DD, monstro, ou seja, DD, todos os monstros DDD automaticamente também são DD, mas os monstros DD não são DDDs, tá? Então se você controlar qualquer monstro do arquétipo, você pode fazer Special desse card da sua mão em posição de defesa, o que é bom. Você tem um Extender que entra por conta própria, pelo próprio efeito, é um monstro interessante, no mínimo ele é um Extender. O segundo efeito, que se esse card é pêndulo invocado, você pode adicionar um DD ou Dark Contract card. Não, se esse card é pêndulo invocado, você pode descartar um DD ou Dark Contract card, compre uma carta. E o terceiro efeito, se esse card é special do cemitério, você pode adicionar um DD Dark Contract do deck pra sua mão. Exceto ele mesmo. Um DD card do deck pra sua mão, exceto ele mesmo. Caralho, eu tô lendo tudo errado. Então, basicamente, se ele é pêndulo invocado, você descarta uma carta, um DDD ou um contrato e compra uma carta. Isso geralmente não é muito bom, a menos que você queira colocar ali uma Lamia, um Necro Slime, um Suave Slime, mas geralmente nem é isso que você quer fazer. E aí você compra uma carta, ok, fofo, legal. Mas como você dificilmente vai pendular essa merda do teu extra deck, esse efeito nem é tão relevante, mas você pode invocar ele do cemitério tranquilamente. Se você invoca ele do cemitério, você pode adicionar qualquer monstro do teu deck. Isso é muito bom. Então, pelo menos você tem um efeito legal. A questão é que a Konami viajou aqui, né, que se ele é pêndulo invocado, ele faz uma parada, se ele é special do cemitério, ele faz outra. Você pode somente usar o primeiro, segundo e terceiro efeito card nome uma vez por turno, mas você pode usar todos. Então se você pendula ele e depois invoca ele do cemitério, dá bom. Mas como que você vai fazer isso? Bom, tem duas formas. Primeiro, você pode pendular ele, e aí você usa ele com material Exceed, ele cai no cemitério, e você invoca ele de lá com gangs ou com 1 milhão de monstros que você consegue invocar bicho do cemitério com arquétipo DDD. Beleza, você poderia fazer isso tranquilamente. Ou você pode milar ele do seu deck com Copérnicos, e aí invocar ele do cemitério de alguma forma com os gangs, as fusões que você faz. Também é uma opção. Mas é um pouco estranho. É um pouco estranho porque seria mais interessante se ele simplesmente fosse jogar do campo, o cemitério não tem como fazer isso. Quando você vai dar Foolish, eu não sei se você vai preferir dar Foolish nele do que em outra carta. Tudo bem que se você dá Foolish nele e invoca ele do cemitério, ele pega uma carta do deck. Mas geralmente a carta que você dá Foolish é algum Extender, tá ligado? Pra fazer você conseguir depois fazer os Summons. Então é um pouco complicado. Não é o que o deck precisava de novo e por isso a carta é boa, mas não é o que o deck precisava. Pelo menos ele tinha que ter um efeito muito bom de escala, tá ligado? Ele tinha que ter um efeito de escala comparável a um contrato. Você coloca ele na escala, paga 1000 de vida e pega uma carta, por exemplo. Ou faz alguma coisa, mas tinha que ser algo nesse sentido. Porque tudo bem, o efeito de monstro dele é bom, ele tem muitos efeitos. E ele entrar por special da mão é muito bom.
Mas ele entrar pro special da mão não trigger nenhum dos dois efeitos dele, tá ligado? Então por isso que é uma carta um pouco estranha, mas é uma boa carta, tá? A gente passa pro próximo aqui, que é o Exceed, tá? O Exceed, por sua vez, ele é um Exceed de rank 8, de rank 10. Na verdade, ele é rank 10, exatamente. Ele é rank 10, ele é feito com 2 monstros. Rank 10, Fend Exceed, cadê? Porra, como é que faz essa merda? 2 monstros Fend de nível 10, então é muito específico. Porém, aqui entra o pulo do gato. Você pode Exceed esse card por usar um DDD monstro que você controla com material, transfere os materiais pra esse card. Você pode Exceed sumar esse card por usar um DDD monstro que você controla com material, ou seja, qualquer DDD que você tiver face up, você pode colocar esse monstro em cima como se fosse um Dinguiço ou um Zodiac. Isso é muito bom. Muito bom. Aqui a gente tem que dar os parabéns porque ficar fazendo essa putaria desses monstros Exceed, Synchro, Fusão, Pêndulo ao mesmo tempo nunca tem um proveito. Porque primeiro, as cartas não são boas o suficiente. É sempre umas cartas escrotas de anime que não tem nada a ver. E o efeito não é bom no TCG. Então, o DDD, por exemplo, se você quiser deixar o deck muito mais focado em fazer os monstros da própria temática, é interessante que eles sustentem o jogo por si só. Eles são até bons, mas tem um monte de carta irrelevante que não faz nada. Esses próprios... tem 3 fusão, né? Tem uma fusão pêndulo, um Synchro pêndulo e um Exceed pêndulo. Todos eles são de rank alto. E eles são horrorosos. Eles são tipo um tower estático. Não é isso que precisa. Então, esse aqui, pelo menos, não importa o efeito dele, mas pelo menos você faz como se fosse um Ding, tá ligado? Você pode fazer um Genghis. O Genghis reviveu alguém no cemitério. Foda-se, eu coloco em cima dele esse bicho aqui. E eu posso usar ele com material Link pra fazer depois, por exemplo. É uma opção. Então, beleza, parabéns, legal. Ele tem 3.000 de ataque, 3.000 de defesa. E aí o efeito de monstro dele é o seguinte: você pode só controlar um dele, beleza, pra não poder fazer múltiplos dele. E aí uma vez por chain, quando seu oponente ativa um efeito de monstro, esse é um efeito quick, você pode detachar 2 materiais desse card ou destruir um Dark Contract card que você controla e se fizer, atache o oponente card como material. Ele não nega, tá? Ele não nega. Ele só atacha como material. Só atacha como material. Isso é bom, porque isso não é uma vez por turno, é uma vez por chain. Que isso significa? Se você tem lá um Dark Contract Face Up, que um Dark Contract é ótimo, né? Um Dark Contract Face Up, se você ativa ele, busca a carta, faz sua jogada, beleza, terminou a tua jogada, colocou esse bicho por cima de alguém. Ótimo, passou pro cara, o cara fez algum bicho, ele vai estar com um material. Daí o cara ativa qualquer efeito, você vai dar o efeito do teu Exceed, matar o teu contrato e atachar a carta embaixo. Beleza. Não nega o efeito dele, mas é um material pra alguma coisa, tá ligado? É um material pra alguma coisa, tipo o Striker Dragon, você atacha como material. Tri-Brigade, você atacha como material, whatever. É uma Apolusa de efeito, você atacha como material. Tirou ela de lá, tá ligado? O Dragon, ele não dá alvo, você atacha como material. Então, é interessante. E depois, quando você atacha ele com material por ter matado o teu contrato, ele fica com 2 materiais. Logo, quando o oponente ativar uma outra carta, você pode detachar 2 de novo e atachar como material pra você. Isso é legal, tá ligado? É um efeito decente. Ele não dá alvo, ele é out pra qualquer coisa que possa, que é afetada por efeito, mas monstros que não são destruídos, não podem ser alvo, como o Dragon ou coisa nesse sentido, você pode roubar com esse cara, porque ele só atacha, simplesmente isso. Você atacha como o material dele, e você pode fazer 2 vezes no mesmo turno, então é legal. Você já tem esse bicho, você tem o Siegfried, você tem o Caesar Rank 6, você tem o Siegfried, esse bicho, o Caesar Rank 6, basicamente você tem esses, né, que interagem no turno do cara, Siegfried, Caesar Rank 6 e esse bicho. Então, você tem a jogadinha do Fibe, que consegue fazer o Satellite Warrior no turno do cara, o que é muito bom. E tem outras coisas que o deck consegue fazer, como o Crystal Wing, o Reload Savage, Apolusa, esse tipo de jogada genérica. Mas, dentro da temática DDD, essa é uma boa carta. O terceiro efeito é que uma vez por turno, durante a sua standby, você pode colocar esse card na sua Pendulum Zone. Então, ele não precisa ser destruído pra ir pra Pendulum Zone. E se ele é destruído, ele não vai pra tua Pendulum Zone, inclusive. Mas, durante a tua standby, ou seja, você tem que ter feito ele, tem que ter ido pro cara, tem que ter voltado pra você. Daí, se você quiser se desfazer, você pode dar o efeito dele e colocar ele na tua Pendulum Zone, e é um rank 10 que pode deixar você pendular. Aí é que entra um monte de coisa confusa, porque você não consegue pendular. Então colocar ele na escala, a menos que ele tenha um efeito bom de escala, é um pouco estranho. O efeito de escala dele é o seguinte: se você tem outra... Esse efeito é bem confuso, tá? Eu li, eu não consegui entender. Se você tem um card na tua outra Pendulum Zone, ou seja, ele tem que estar na tua Pendulum Zone e você tem outro card na tua Pendulum Zone, você pode escolher um Pêndulo monstro que você controla ou no teu cemitério como custo, Special Summon o card da sua outra Pendulum Zone, e se fizer, coloque o alvo na sua Pendulum Zone. Basicamente, se esse Exceed está na tua Pendulum Zone, você tem outros, vamos supor que você tem o Ragnarok na tua outra Pendulum Zone. Beleza, tem os dois. Tem esse bicho aqui e tem o Ragnarok na tua outra Pendulum Zone. Daí, você dá o efeito desse bicho, dá alvo em algum bicho do teu cemitério,
que seja pêndulo, obviamente, ou no teu campo, você vai invocar o Ragnarok que tá na tua outra Pendulum Zone e vai colocar o bicho que você deu alvo na tua Pendulum Zone, tá ligado? É basicamente isso. Então você tem lá o Kepler no teu cemitério. Kepler não, porque ele é escala 10, né, se não me engano. Não, ele é escala 1, né, o Kepler. Enfim, você tem o Kepler no teu cemitério. Daí, ou o Copérnicos, que se não me engano é escala 1 também. Isso tem o Ragnarok na tua Pendulum Zone. Dá efeito desse Exceed, dá alvo no Copérnicos, invoca o Ragnarok e coloca o Copérnicos na tua escala. Isso é decente. É um efeito legal, legal. Você consegue colocar alguns bichos que tá na tua Pendulum Zone pro campo. Tem um outro bicho, DDD, que ele é escala 4, se eu não estiver enganado, mas que ele é bom. Ele entra por special muito fácil, matando numa carta tua um Dark Contract que você já usou. Ele é um bicho legal que você pode colocar na tua Pendulum Zone de algumas formas. E você vai conseguir movimentar isso muito melhor, pro bicho não ficar preso na tua escala. Então esse é um efeito decente. É um efeito decente, e o efeito de monstro dele é bom. Então essa é uma carta decente. É o que o deck precisava? Não era, mas é uma carta decente. E isso pro DDD, pra mim, eu já tô felizão. Então, já falei demais dessa carta, vamos falar da próxima, que é a carta de Spell. Agora que eu já falei tanto, eu vou colocar uma transição só pra não ficar muito maçante. A transição, então, aqui a gente vai para a próxima carta, que é a Spell. A Spell é a Spell de campo, então eu vou descer um pouquinho aqui. Essa é a Spell de campo, que é a Pretended Dark Contract Documents. Beleza, então vocês podem ver um monte de livro ali, é uma Spell de campo. E aí, basicamente, você pode somente usar o segundo efeito Discard uma vez por turno. Se seu oponente Special Summon um monstro com o mesmo tipo, Fusão, Synchro, Exceed ou Link, que um DDD monstro que você controla, você pode infligir 1000 de dano nele, beleza? E aí, depois disso, ele não pode Special Summon um monstro com o mesmo tipo do monstro invocado pelo resto do turno, enquanto esse cara tiver face up. Não entendeu isso? Vamos supor que você tem o Genghis. O Genghis é o DDD fusão. Daí você tem o Genghis na mesa, por algum motivo, whatever, e aí o cara invoca algum bicho lá, fusão. O deck dele é um deck de fusão, daí ele vai invocar uma fusão do lado dele. Com isso, você pode dar o efeito do campo, e aí, como você controla um DDD fusão, e o cara invocou uma fusão, ele não pode mais fazer fusão pelo resto do turno. Isso contra algumas temáticas pode ser boa. Se você tem um Link DDD na mesa, e o cara invoca um Striker Dragon, beleza. Você tem um Link, o cara invocou um Link, pelo resto dele não pode fazer Link. É um soft lockzinho. E enquanto o campo estiver na mesa, o cara não pode fazer summon daquele tipo. Digamos assim, se você tem DDD de vários tipos diferentes, ou seja, você tem aquele Exceed grandão, você tem o Siegfried que é Synchro, você tem algum Genghis que é fusão, você tem 3 tipos, e você tem um Link, vamos supor, você tem todos os 4. Daí se o cara invoca o primeiro, ele invoca um Synchro lá. Beleza, você dá o efeito do campo, o cara não pode mais invocar Synchro, enquanto o campo estiver lá. Enquanto o campo estiver lá, e não enquanto o monstro estiver lá. Então, até que é ok. Não sei se você vai querer tanto buscar isso aqui com o Kepler, porque tem poucos buscadores pra isso, eu acho, tá ligado? Não é um buscador, não é uma forma de buscar tão eficiente assim que você tem. Você tem 3 contratos e tem o Kepler, que vai tentar buscar o contrato pra buscar outra carta. E aí, se você não tem, você vai buscar, às vezes, buscar a fusão, o contrato com o Rei do Pântano, é um pouco redundante pra poder fazer fusão, porque você já consegue fazer fusão sem ela. Daí, quem sabe, você consegue buscar esse campo, que pode ser uma defesinha a mais. Então, ok. O segundo efeito dela é que se esse card é mandado pro cemitério, você pode adicionar um DD monstro do cemitério ou face up do Shrek pra sua mão. Infelizmente não é do deck, então você não pode sair rodando Foolish Goods pra atacar ela no cemitério pra ela adicionar uma carta, porque pra ela adicionar uma carta você já tem que ter jogado um pouquinho. Mas é uma carta de recovery decente, ou seja, ela te loca ela loca o oponente de alguma forma, minimamente pelo menos, e aí se ela sai do campo ela se paga e te dá uma carta, que é um follow do cemitério, se bem que os DDD ficam com follow no cemitério, mas enfim, você pega uma carta do cemitério pra mão, ou do extra pra mão, que pode ser o outro DDD que eu falei anteriormente, que é esse pêndulo aqui, ou algum bicho que tá no teu cemitério, o Swell Slime, se você não tiver banido ele de lá, a Lamia, se ela não tiver sido banida, enfim, algo nesse sentido. Então assim, é uma carta ok de novo, então, até que achei legal, mas enfim, de novo, não era o que o deck precisava. Por fim, a gente vai para a próxima etapa, que é a Trap. A Trap é essa carta aqui, né, que é a DDD Headhunt, que é uma trap normal, não é uma contínua como as outras. Se você controla um DDD monstro, escolha um face up monstro que você controla, tome controle dele até o fim da end phase do próximo turno. Mas os efeitos dele são negados, ele não pode declarar o ataque. Se ele for special invocado do extra deck, ele é tratado como DDD monstro. Basicamente é um crackdown. Ele é um crackdown se você controla um DDD. Pra que isso serve? Roubar um bicho do cara é decente. Se o bicho tem um efeito de ignição como um Bardiche, você pode roubar antes do Bardiche ativar efeito. Isso é legal, é como se você tivesse interagido com ele de alguma forma, negando o efeito dele mais ou menos. Eu vou até colocar de novo a música aqui do zero, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. E aí, o monstro é tratado como um DDD. Por quê? Porque se o monstro for invocado do eixo e ele é tratado como DDD, você pode tacar o Exceed por cima. E aí você não precisa devolver o bicho pro cara ou perder o bicho de alguma forma. Você põe o teu Exceed por cima e valeu. E é legal, ok? É legal. Mas, de novo, é uma trap. A forma de buscar os contratos é muito fraca.
muito fraca. São poucas as cartas que te dão essa possibilidade, tá ligado? Eu vou colocar aqui no Yu-Gi-Oh! Pro Clan. Deixa eu tentar colocar aqui, tela full. Eu vou voltar aqui, colocar Yu-Gi-Oh! Pro. Beleza. Tá aqui na tela o Yu-Gi-Oh! Pro que eu preciso dar uma ajustada porque tá porco demais. Ok, com essa ajustada aqui, vamos tentar falar algumas coisinhas, né? Eu vou colocar aqui na tela pra gente. Deixa eu tentar diminuir essa bosta. Puta que pariu. Ok, mais ou menos assim, tá bom? Daí aqui, então, eu vou colocar algumas cartas. Eu vou colocar DDD, tá? DD só. DD somente. Bom, enfim, você tem esse Rage, que é horrível. Você tem esse aqui, o bicho que eu falei, né? Que se você pode escolher qualquer número de Dark Contract que você controla, destrui. Se fizer, você toma esse card da sua Pêndulo Zone e incremente ou reduz o nível desse bicho. Enfim, daí ele tem outro efeito que ele vai vir ainda, não veio ainda, tá? Mas é um suporte que eu não fiz vídeo sobre ele. O DDD monstro que foi Fusão, Synchro, Exceed ou Link invocado usando esse card como material, ganha o seguinte efeito. Uma vez por turno, você pode escolher uma carta no campo, devolva um Dark Contract do teu campo ou cemitério pro deck, se fizer, destrua o alvo, ou seja, ele dá um efeito extra pro teu bicho pra interagir com a carta do cara. Ok, a carta que você destruiu dá um efeito, beleza, é uma carta decente. De novo, não adiciona Dark Contract. Esse bicho não adiciona, apesar de serem monstros bons, que te dão vantagem de alguma forma. Quem que adiciona carta DDD aqui, bicho, carta contrato? É o Kepler, basicamente, das cartas usáveis. O Kepler, daí você tem, se eu não me engano, esse bicho aqui, uma vez por turno, não, se outro special você pode, não, esse aqui não busca, o Genghis busca de alguma forma, né? Se esse card é destruído por batalha ou se esse card não é destruído por oponente card de efeito, você pode dar contrato no cemitério e adicionar pra mão. Porra, do cemitério. Você tem o Caesar, né? Que se esse card é mandado do campo pro cemitério, você pode adicionar um Dark Contract. Então, assim, são poucas as formas, tá ligado? Tinha que ser alguma forma aí de adicionar um contrato. Podia ser que esse pêndulo, ao invés de fazer uma coisa, ele buscasse um contrato. Ou aquele, o pêndulo mesmo, né? Esse bichinho pêndulo aqui. Ele, quando eu estivesse na Pêndulo Zone, ele desse efeito e buscasse um contrato, tá ligado? Setasse um contrato pra ficar diferente do Kepler. Ele dá efeito e pode setar um contrato do deck que se destrói. Beleza, ia ser legal. Você ia poder buscar trap, ia poder buscar o campo de maneira muito mais simples e ia poder buscar o próprio contrato que adiciona carta. Então, faltaram coisas. Qual o principal defeito do DDD? Ele simplesmente é um deck de combo que precisa fazer full combo, ele tem pouco espaço pra tech, ele não consegue se defender de ninguém. Ele é como se fosse um deck de pêndulo, um Endymion. Não tem espaço pra tech. Você pode tentar usar os Dark Rule, essas coisas pra quebrar a mesa, mas essa abordagem dificilmente funciona. Ou usar algumas entrap de Altenpack como Nibiru, Draw, mas dificilmente funciona também. Ou seja, não tem como corrigir essas deficiências, a menos que, sei lá, bicho, sei lá o que você precisa fazer pra corrigir, mas só de vir cartas decentes já me deixa feliz. Mas enfim, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.